Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler os últimos versículos do capítulo 2 de Apocalipse. E na manhã de hoje, nós vamos dar sequência às exposições nas cartas do Apocalipse. Hoje nós chegamos, e já vamos avançar para mais da metade dessa exposição. Chegamos na quarta carta, a carta à igreja de Tiatira. E se você não acompanhou ou deseja escutar mais uma vez as três primeiras, as pregações para a igreja de Éfeso, Esmirna e Pérgamo, as três estão no nosso canal do YouTube, @IPCandeias, você coloca IPCandeias, Igreja Presbiteriana de Candeias, que você vai encontrar o nosso canal. E a pregação de hoje, como vai ser pela manhã, você consegue achar no nosso podcast, também lá no nosso canal do YouTube. Apocalipse, capítulo 2, os últimos versículos desse capítulo, do versículo 18 até o versículo 29. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés como semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, muito obrigado, porque mais um dia do Senhor chegou. Nós estamos no melhor lugar do mundo, nós estamos na igreja. Muito obrigado, ó Pai, porque nós somos rebanho do teu pastoreio. E estamos aqui, Pai, para louvar ao Senhor, estamos aqui para cantar, fazer orações, mas escutar também a tua voz. Como somos carentes, ó Deus, da tua voz. O Senhor é aquele que nos ensina, que nos aconselha. Pai amado, em nome de Jesus, seja conosco e fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Diferente das três primeiras cartas, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, a cidade de Tiatira não era uma grande potência da Ásia Menor. Pérgamo, capital da Ásia Menor. Éfeso e Esmirna, cidades portuárias, potências daquela região. Na verdade, muito possivelmente, Tiatira era a menor das cidades. Quando usamos o crivo, seu tamanho e a presença imperial, o procônsul romano não residia lá. Pouca era a guarda romana naquela cidade. Existia possivelmente um pequeno batalhão, não por conta da importância de Tiatira, mas porque Tiatira era a rota para a capital da Ásia Menor. Então era como alguém para aguardar e já proteger a capital. Possivelmente também uma das menores igrejas.
Entretanto, inversamente proporcional ao tamanho da cidade, ao tamanho da igreja, nós acabamos de ler a maior das cartas, das 7 cartas. E só com esse fato, nós já podemos aprender uma grande lição. O grande Rei Jesus se importa também com os pequenos, se importa também com os simples, com os singelos, se importa com gente pequena como eu e como você. E mesmo não sendo a capital, não sendo uma potência na Ásia Menor, nós também não percebemos grandes influências no que diz respeito à adoração ao imperador, grandes templos ou imagens importantes. Tiatira só se destacava quando o assunto era comércio. Ela era uma cidade comercial. Tiatira, ela era cruzada por algumas rotas importantes daquele período, e devido a essa grande circulação de pessoas, ela se tornou uma potência quando o assunto era comércio. Muitos artesãos ali residiam e vendiam a sua arte, os seus bens e serviços. Gente que trabalhava com lã, com linho, com metal, principalmente cobre e bronze. Havia também outras classes que trabalhavam com pintores, curtidores, oleiros. Entretanto, cada classe de artesão, cada grupo que prestava algum serviço ou vendia algum bem, era cultural naquela cidade que ele participasse das guildas, das agremiações, das associações. Se nós vamos tentar fazer um link aqui com o nosso contexto, é como se o vendedor de lã tivesse o sindicato dos vendedores de lã. É como se os oleiros tivessem a associação dos oleiros. Então, cada prestação de serviço e cada bem tinha ali a sua associação, a sua agremiação. O grande problema destas instituições é que todo mundo que vendia aquele bem ou prestava aquele serviço era pressionado pela sociedade, pela agremiação, a se associar. Só que, se associando a estas agremiações, muitas práticas vinham a reboque, e dentre elas, cada associação tinha um deus do panteão grego. Se a gente for fazer um link também com a nossa cultura aqui, era como se fosse o padroeiro, o patrono daquela agremiação. Então, todas as reuniões, todas as programações das agremiações, elas terminavam com comida sacrificada a ídolos, e em muitos momentos também terminavam com verdadeiras prostituições, com imoralidade sexual. E um dos deuses do panteão grego, que era muito adorado naquela cidade, era justamente Apolo e também Ártemis. E eis a questão na cabeça do cidadão de Tiatira, que tinha reconhecido Jesus como seu único e suficiente Salvador, tinha entregue a sua vida a Jesus, que Jesus tinha alcançado. Participar das festas e negar o meu Senhor, ou ser firme e não negociar os meus princípios, mas consequentemente me tornar objeto de perseguição e ser ridicularizado pela sociedade. Aquela cidade, ela funcionava em prol do comércio. Quem não trabalhasse com o comércio provavelmente ia passar muita dificuldade. Só que para trabalhar com o comércio, precisava se associar a estas agremiações, esses sindicatos que eram idólatras. Então essa era a crise, este era o grande problema naquela cidade, para aqueles que eram seguidores do caminho, seguidores de Jesus Cristo. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade, também enfrentamos desafios semelhantes no nosso contexto, no mercado de trabalho, no mundo acadêmico, quer seja na escola, quer seja na universidade, na academia de forma geral. Tentam empurrar de goela abaixo, como se diz, práticas e ritos que não estão conformes com a palavra de Deus, que são contrários aos princípios que a palavra de Deus nos ensina. E nós recebemos o desafio do Evangelho de não sermos hipócritas, de não vivermos com máscaras, e em todas as áreas da nossa vida, em todas as cenas sociais que nós estamos inseridos, de fazer a diferença, viver o Evangelho de forma integral. Nós somos chamados
a sermos fiéis entre um povo infiel, sermos fiéis entre infiéis. E é sobre esse tema que nós vamos refletir nos próximos minutos. Fiéis entre infiéis. Como nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, podemos permanecer firmes, fiéis a Deus, num mundo que jaz no maligno, numa sociedade corrompida, em meio a tanta gente infiel. Como permanecer fiel? O texto nos ensina 3 passos. O primeiro passo é servir ao Filho de Deus, versículo 18 e 19. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, a tua perseverança, o teu serviço e as últimas obras que são mais numerosas que as primeiras. Quem acompanhou as primeiras pregações nas cartas do Apocalipse, percebeu que toda carta, ela, após anunciar o seu destinatário, traz uma apresentação de Jesus. E Jesus aqui se apresenta como o Filho de Deus. Lembram que há pouco eu falei que um dos deuses do panteão grego mais adorado lá em Tiatira era Apolo? Na mitologia grega, Apolo é aquele que é o filho de Zeus, o líder de todo o panteão grego. E Jesus aqui, de forma cirúrgica, se apresenta como o Filho do Deus verdadeiro, sendo o próprio Deus, aquele que de fato tem autoridade, aquele que de fato tem poder e tem majestade. E ele se apresenta também como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ele aqui torna muito explícito os seus atributos de juízo e de discernimento. Nada pode fugir aos olhos de Deus. Aquele que tem olhos como chama de fogo, enxerga não só as ações, mas as motivações do nosso coração, enxerga não só a nossa performance, mas também prescruta os nossos pensamentos, as nossas emoções, nos conhece melhor do que nós mesmos, sabe da nossa palavra antes que ela chegue à nossa boca. Nada passa despercebido aos olhos do nosso Senhor. E ele também aqui se apresenta como aquele que tem os pés como de bronze, semelhantes ao bronze polido. No Antigo Testamento, a maioria das referências ao bronze, quando é usado como ilustração, simboliza a raça humana, o homem. O homem nunca é ilustrado e simbolizado como ouro. Ele é ilustrado e simbolizado como bronze. Então Jesus aqui, na sua progressão da sua apresentação, ele se apresenta como Filho de Deus, aquele que tem poder, que tem autoridade, o Filho, que é também Deus. Ele se apresenta também como aquele que conhece mentes e corações. O versículo 23 falou isso para a gente. E ele termina já falando que eu conheço as obras de vocês. Eu os conheço. É impressionante como em todas as cartas, Cristo faz questão de repassar ao apóstolo João, que escreve o livro de Apocalipse, exilado lá na ilha de Patmos, como aquele que caminha em meio à igreja, aquele que conhece a igreja. Eu passeio entre os candelabros. Jesus nos conhece, meus irmãos. O Filho de Deus, apesar da sua majestade, conhece gente pecadora e falha como eu e como você. Jesus conhecia a igreja de Tiatira, apesar dela ser uma igreja pequena, em uma cidade não tão importante em comparação com as outras 6 que as cartas são endereçadas. Mesmo sendo uma igreja simples, ele conhece aquela igreja e logo após afirmar que conhece, ele apresenta o elogio. Como é comum em todas as cartas, menos para Laodiceia, que não recebe elogio nenhum. E a igreja de Tiatira, ela era uma igreja dividida. Ela tinha 2 grupos antagônicos, quase que polarizados dentro da mesma igreja. E esse primeiro grupo, ele recebe um grande elogio, porque uma das marcas era justamente que eles serviam ao Filho de Deus. E é impossível ser fiel entre infiéis se nós não servirmos ao Filho de Deus. E ele fala, as tuas obras, o teu serviço, as tuas obras de agora, que são mais numerosas do que as primeiras.
A fé desse grupo de crentes era uma fé operosa, não era uma fé morna, não eram crentes que estavam salvos, sentados e satisfeitos nos bancos da igreja, eram crentes atuantes, diligentes, que serviam ao Senhor naquela igreja, naquela comunidade, apesar de todo o desafio que eu já apresentei para os irmãos. E percebam, eles estavam crescendo em maturidade cristã. Se lá na igreja de Éfeso, as primeiras obras, o primeiro amor havia se esfriado, em Tiatira a fé só aumentava, o amor só aumentava, e neste grupo era uma fé operosa, eles serviam a Deus. A grande prova que eles eram fiéis entre infiéis, era que a sua fé e o seu amor eram evidenciados pelos seus frutos, por fruto de arrependimento, por serviço. Eles se gastavam na obra de Deus, eles investiam seus dons e talentos na obra de Deus. E para que você seja firme, para que você se mantenha firme no caminho do Senhor, você precisa servir a igreja do Senhor, você precisa procurar um ministério para que você possa se engajar, você precisa servir na casa de Deus, servir ao seu próximo. Eles entenderam o versículo-chave do evangelho que João Marcos escreveu, que está no capítulo 10, versículo 45, o próprio Filho do Homem, o próprio Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir. É por isso que na prática constante desse entendimento da diaconia, do serviço cristão, a fé deles era ainda maior do que as primeiras obras. E perceba, por vezes nós nos relacionamos com Deus, como se Deus fosse simplesmente aquele que está lá no alto e sublime trono, nas regiões celestiais, e de fato Ele o está, e que estivesse lá simplesmente para procurar o nosso primeiro desvio, o nosso primeiro vacilo, e nos punir de forma extremamente severa. Deus de fato é um Deus justo, é um Deus, mas também é um Deus amoroso e gracioso. Aquele que tem olhos como chama de fogo, é aquele que percebeu não só os desvios de caráter da igreja de Tiatira, mas também o sucesso, aquilo que estava dando certo, aquilo que estava sendo positivo. Então, eu e você precisamos entender que Deus tem prazer em acompanhar os seus filhos que servem ao primogênito, que servem a Jesus Cristo. Deus se alegra quando a sua igreja, quando nós servimos a Cristo em fins últimos, como Filipenses capítulo 2, quando vai falar naquele cântico da kenosis, do esvaziamento de Cristo, em fins últimos era para que todo joelho se dobrasse diante de Deus, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Sim, em Éfeso, com o passar dos anos, a igreja foi quase que minguando quando o assunto era primeiro amor, zelo evangelístico. Em Tiatira existia um grupo fiel, remanescentes fiéis, que serviam e cada dia mais serviam a Deus. O comentarista da cultura cristã traz um comentário extremamente interessante, quando ele vai, Simon Kistemaker, quando ele vai dizer que nesse elogio de Jesus Cristo para a igreja de Tiatira, é notório como a igreja, ela estava cumprindo o resumo dos 10 mandamentos, de amar a Deus acima de todas as coisas, e servir o próximo como a nós mesmos, quando ele fala que vocês têm fé, vocês têm amor, mas vocês também servem, vocês perseveram no serviço e nas obras. E é impressionante como esse zelo, ele é ao longo de todo o Novo Testamento, não só aqui em Apocalipse, exaltado. O apóstolo Paulo vai falar que o segundo mandamento é a regra primária, lá em Romanos capítulo 13, verso 9. Tiago vai falar no capítulo 2, versículo 8 da sua carta, que é a lei régia. Amar o nosso próximo, servir a Deus. Os cristãos em Tiatira visivelmente demonstravam amor pelo próximo e confiança em Deus, porque eles serviam o Filho de Deus. Fiéis entre infiéis. Para que a gente possa permanecer fiel, a gente tem que servir ao Filho de Deus. Mas em segundo lugar, não negociar os princípios de Deus, do versículo 20 até o versículo 25. Tenho, porém, contra ti, como é característico das cartas, onde se tem elogio, e logo após o elogio, a crítica.
Existia o outro grupo da igreja de Tiatira. Existia outra parcela de irmãos que não estava servindo ao Filho de Deus, que não estavam sendo fiéis a Deus, eram infiéis no meio de infiéis. Era um sal que não salgava, que não dava gosto. Era como que uma candeia ou um luzeiro escondido que não iluminava. Eles não faziam a diferença, muito pelo contrário, eles estavam se amoldando aos padrões do mundo, ao mundanismo daquela geração. Mas quais eram os princípios que estavam aqui sendo negociados? O que é que estava acontecendo? Qual era a transgressão deste grupo lá em Tiatira? E o Senhor Jesus fala sobre uma falsa profetisa chamada Jezabel. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, quem era essa mulher? E deixa eu confessar uma coisa para vocês. Toda vez que eu leio esta carta, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro das tardes das férias na casa da minha avó, onde toda vez que passava aquela novela ou a reprise, Chocolate com Pimenta, tinha uma Jezabel que acabava com todo mundo ali. Não ria não, porque senão eu vou descobrir que você está assistindo novela. Mas Jezabel aqui de Tiatira era bem pior do que a vilã lá daquela novela. Ela era uma mulher que se denominava profetisa, e muito provavelmente, na verdade, o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João, fala de Jezabel, fazendo aqui uma alusão à mulher de Acabe, que primeiro Reis, o segundo livro de Reis nos fala, aquela mulher que conduzia o povo, tentava matar os profetas de Deus e conduzia o povo à idolatria. E dado esse contexto aqui de dificuldade, o que os irmãos viviam naquela cidade, aquela profetisa, ela se levanta como alguém que tem um atalho para fugir da dificuldade, como alguém que tem uma fuga para que aqueles irmãos não sofram tanta perseguição, tanta zombaria, não sofram tanto lá em Tiatira. E Jezabel, ela no versículo 24 diz o seguinte, Jesus aqui dando a palavra de ânimo, já a gente vai falar sobre o versículo 24, mas é o versículo 24 que nos explica o que Jezabel ensinava, a heresia de Jezabel, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Ele elogia os irmãos que não conheceram as coisas profundas de Satanás. Jezabel pregava um falso evangelho, um evangelho de comodidade, um evangelho onde o crente, ele era de um jeito em casa, de um jeito na igreja, mas totalmente diferente no seu mercado de trabalho, totalmente diferente na sua empresa. E o congresso de homens, que vai ser no próximo mês, que o presbítero Ronaldo falou, muito obrigado, presbítero, ele vai justamente versar sobre isso, sobre o homem de Deus, o mundo e o seu testemunho. Muitos de nós temos um testemunho na igreja e uma vida totalmente diferente longe da igreja. E aqui, o que é que Jezabel ensinava? Ensinava aos crentes de Tiatira a negociarem a sua fé, a negociarem os princípios de Deus. E nós vimos que a segunda lição desse texto, além de servir ao Filho de Deus, é não negociar os princípios de Deus. Ela argumentava o seguinte: para vencer Satanás, você precisa conhecer Satanás. Você jamais será capaz de vencer o pecado se você não experimentar o pecado. Resumindo, os cristãos deveriam aprender as coisas de Satanás para vencer Satanás. De forma muito prática, para aquela igreja, o conselho esdrúxulo dessa mulher herege era o seguinte: comerciantes, crentes, participem das agremiações, participem das associações, se filiem, não sejam considerados periféricos na sociedade. Vocês podem participar, e participando, não tem problema, no final da festa, consuma as comidas oferecidas aos ídolos, participem de toda aquela imoralidade sexual. Tenha também, sirva a Deus, mas sirva ao padroeiro, ao patrono da sua. Se você é oleiro, sirva ao patrono dos oleiros. Se você trabalha com linho, sirva ao patrono do linho. Se você trabalha com bronze, sirva ao patrono do bronze. Não tem problema.
Você durante o domingo serve a Deus, mas de segunda a sábado sirva ao Deus do panteão grego. Este era o ensinamento de Jezabel. Ela ensinava que era possível servir a dois senhores. Mas nós sabemos, irmãos, que não era possível para aqueles irmãos servir a Deus e servir ao ensinamento de Jezabel. Não é possível servir a dois senhores. O Sermão do Monte nos ensina a Mamon e ao Deus verdadeiro. Eu e você hoje não podemos servir ao Deus verdadeiro e aos deuses do nosso século, aos ídolos do nosso coração. A nossa adoração deve ser exclusiva ao Deus que nos salvou, que nos tirou do império das trevas e nos dará gozo eterno com Ele quando Ele voltar para nos buscar. Irmãos, e era esse tipo de ensino que Tiatira estava seguindo. Eu elogiei Tiatira e fiz uma crítica a Éfeso. Na verdade, trouxe a memória o que Jesus fala. Mas aqui as coisas se invertem. Se lá em Éfeso eles não toleravam falsos ensinos, eles não toleravam aqueles que se denominavam apóstolos e não eram, aqui em Tiatira houve credibilidade para esta mulher. Aqui em Tiatira as pessoas começaram a depositar confiança nesta mulher, não só nela, mas no que ela ensinava, e ela conseguiu trazer um grande grupo daquela igreja. Infelizmente, era muito cômodo seguir ao ensino dela, era um evangelho sem nenhum tipo de esforço. Era um evangelho onde o crente não tinha que se despojar do pecado, fazer guerra contra o pecado. Era um evangelho onde o crente poderia se aculturar tranquilamente com a cultura vigente, sem tentar redimir a cultura. Era um evangelho muito fácil. Não era o evangelho que Jesus Cristo nos ensinou de cada um carregar a sua cruz, de cada um deixar para trás o velho homem, de abandonar as velhas práticas, se despojar do velho homem e se revestir do novo, conforme a imagem de Jesus. Eles toleravam, e o tolerar aqui carrega uma ideia de audiência, credibilidade, depositar confiança. Faltou firmeza doutrinária, faltou conhecimento da Escritura, para saber que não dava para servir a dois senhores. Eles não poderiam servir a Deus e se alimentar daquelas comidas sacrificadas a ídolos. Eles não podiam participar e fornicar e participar daquela imoralidade sexual. Os princípios da palavra de Deus não se negociam. Somos o povo da sola Escritura. A Bíblia para nós é regra de fé e de prática no domingo e todos os dias da semana. Amém. O grande problema é que faltou conhecer o que Tiago disse no capítulo 4, versículo 4. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se como inimigo de Deus. Mas não só Tiago, no Novo Testamento nos ensina sobre ser fiel entre infiéis. Os apóstolos, no começo ali de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Capítulo 5, perseguição. Os apóstolos são pressionados. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Somos desafiados, meus irmãos, diariamente, no nosso mercado de trabalho, na faculdade, na escola, na cena social que nós estamos, a sermos fiéis entre infiéis. E para isso, é preciso que nós venhamos a servir o Filho de Deus, mas também não negociar os princípios de Deus. E é válido ressaltar também que Deus é um Deus gracioso, que Deus é um Deus de perdão. Os versículos 21 a 23, eu não vou ler por conta da hora, fala sobre que Deus deu tempo para que aquela mulher se arrependesse. Deus deu tempo para que aquela mulher se arrependesse, e também estava dando tempo para que aqueles que estavam seguindo os ensinamentos voltassem à prática das primeiras obras. Os infiéis pagarão alto preço, não só Jezabel, mas todos os seus seguidores. Irmãos, Deus é um Deus justo. Nosso Deus não compactua com o pecado. Nosso Deus é longânimo, manso, mas atribui a cada um conforme as suas obras. O chicote está para o lombo, né, reverendo? Do insensato. Esse chamado arrependimento não é só para aqueles crentes lá em Tiatira
que estavam do lado do grupo, estavam no grupo que negociou os princípios de Deus e parou de servir ao Filho de Deus. Esse chamado ao arrependimento nos é ofertado hoje também. Se você tem negociado os princípios de Deus na sua geografia, no seu contexto, Deus te chama hoje a se arrepender, a voltar às práticas das primeiras obras e ser de fato um crente todos os dias da sua vida, independente de onde você está. Irmãos, onde os olhos da sua mulher não estão, os olhos de Deus estão. Irmãs, onde os olhos do seu marido não estão, os olhos de Deus estão. É impossível se esconder daquele que tem olhos como chama de fogo. Se arrependa, volte às práticas das primeiras obras. Nada fica oculto aos olhos do Deus dos senhores, a Jesus, o nosso Senhor. É verdade. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos como peregrinos. Nós não somos forasteiros que estamos aqui confusos, sem saber para onde ir. Nós temos um destino final, a nova Jerusalém, dos novos céus e a nova terra. Glória a Deus. Nós estamos aqui, mas nós não podemos nos amoldar a tudo que aqui vemos e aprendemos. Eu estudei quase que minha vida toda na mesma escola. Foram 10 anos estudando na mesma escola. Eu cresci, nós somos uma geração... Em a minha turma, a gente se formou, acho que eram 59 alunos, desses 59, eu acho que mais de 30 cresceram desde o Fundamental 1 juntos. E logo depois que eu terminei o ensino médio, eu fui fazer ciências contábeis e depois fui para o Instituto Bíblico. O Instituto Bíblico, ele traz uma rotina muito intensa. É internato, final de semana, é ministério de final de semana, é estágio no que seria férias. Eu sei que esses amigos que eu cresci junto, 10 anos juntos, eu passei 1 ano sem vê-los. Era muito corrido na época do instituto. Entretanto, no mês de dezembro, acho que após a formatura, eu estava muito próximo da formatura, eu estava em uma lanchonete lá em Boa Viagem, e eu vi em uma rede social, que eles estavam num prédio de um amigo nosso. Eles tinham postado uma foto de um amigo nosso ali na rua. Então, galera, eu disse para meus amigos que eu estava lá, eu vou aqui ver a galera da escola e já já eu volto. Cheguei lá, eles estavam na cobertura do prédio, uns 6 amigos, irmãos, daqueles 6, eu me arrisco a dizer que 4 ou 5 filhos de oficiais de igreja, só um, até hoje ainda não reconheceu Jesus como Salvador. E quando eu chego lá, irmãos, era tanta bebida, tanta droga e tanta prostituição, e aquela saudade de 1 ano que eu tinha deles, eu acho que eu não consegui passar 5 minutos com eles. Eu não sou nenhum santarrão, eu não quero passar aqui para a imagem, a igreja daquele que é impoluto, mas nós que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa história, entendemos onde devemos estar e onde não devemos estar. É verdade. Nós não podemos negociar com a serpente, a gente não pode fazer como Eva, que foi dialogar com a serpente. Deu no que deu, estamos sofrendo até hoje. Não esteja onde você não deve estar. Tem muito ambiente que não é para a gente. A gente deve tentar se relacionar, alcançar aqueles que ainda, graças a Deus, desses 6, 3 entenderam que aquilo ali não era certo, já estão na igreja. 2 ou 3 deles continuam com aquelas práticas. A gente deve tentar alcançá-los, deve tentar pregar o evangelho para eles, fazer a diferença, manter algum tipo de relacionamento. Mas existem alguns ambientes que nós estamos, que ali num ambiente que glorifica a Deus, a gente não deve estar. Os cristãos da igreja de Tiatira não poderiam negociar os seus princípios, não poderiam fazer parte daquelas agremiações, porque todas aquelas reuniões terminavam em idolatria. Se você vai para um lugar que você sabe que não vai terminar bem, não vá, não negocie. Jesus Cristo ensina a fazer guerra contra o pecado. Se o olho te faz pecar, arranca, lança fora. Se a mão te faz pecar, arranca, lança fora. Não negocie com a serpente. Não tente negociar os princípios de Deus. Mas em meio, meus irmãos, a essa severa crítica de não negociar os princípios de Deus, que eles estavam sendo aqui negociados por conta dos ensinamentos heréticos de Jezabel, Jesus, ele traz um lampejo de esperança para o remanescente fiel. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós.
Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Jesus voltará para nos buscar. E aqui a gente vê o terceiro passo, para sermos fiéis entre infiéis. Servir ao Filho de Deus, não negociar os princípios de Deus. E em terceiro lugar, esperar a recompensa de Deus. Versículo 26 a 29. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá aos pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Seguindo a estrutura dessas cartas, epistolar, crítica, depois da crítica vem uma recompensa, vem uma promessa. Elogio, crítica, recompensa e promessa. Nós vemos aqui os últimos versículos falando sobre Jesus prometendo dar autoridade para aqueles que são fiéis entre infiéis, para aqueles que esperam a recompensa de Deus, esperam a estrela da manhã. Em outras palavras, o encorajamento é esperar a recompensa de Deus. Certamente, o grupo que servia ao Filho de Deus, que não negociava os princípios de Deus, assumia várias consequências negativas, eram colocados à periferia da sociedade, eram perseguidos, ridicularizados, talvez as pessoas não comprassem em seu comércio, talvez não eram contratados para trabalhar, mas eles entendiam que valia a pena servir a Deus e não aos homens, que aquele que busca ser amigo do mundo é inimigo de Deus. E no presente, o mundo maligno, o inimigo das nossas almas, oprime os membros da igreja de Deus, que tentam glorificar a Deus e ter prazer nele. O mundo oprime os que não se curvam aos sindicatos, agremiações e às associações que eram idólatras e afastavam os crentes da verdadeira religião, do verdadeiro Deus. O mundo nos persegue, queridos. Todos nós somos perseguidos em certo grau e em certa situação, alguns mais, outros menos, mas eles, os que escolheram ser fiéis entre infiéis, escolheram a boa parte. Os que permaneceram fiéis ao Senhor receberão dele a mais valiosa recompensa, recompensa que vale mais do que um comércio próspero, recompensa que vale mais do que um grande cargo numa grande empresa multinacional, recompensa que vale mais do que uma conta bancária recheada, a recompensa que vale para toda uma eternidade. Ao vencedor dar-lhe-ei do direito que aguardar as minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações, darei do direito de comer do maná escondido, darei do direito de comer da árvore da vida. Essa é a recompensa. O que Deus tem para nós é eterno. Perceba, em muitos momentos nós trocamos o banquete que Deus tem preparado para nós pelas migalhas que o mundo oferece, e a gente troca uma eternidade de bênçãos por alguns anos com o dinheiro que hoje nós temos, amanhã podemos não ter mais, construindo patrimônios que hoje são verdadeiras fortalezas, mas que amanhã não podem não ser mais. Nós trocamos bênçãos eternas por prazeres momentâneos. É isso que o pecado oferece: prazer, poder, glória. Sabe o que é que o pecado entrega? Culpa, fracasso, tristeza, solidão. Vale a pena esperar a recompensa de Deus. E Jesus aqui fala, ele já recebeu poder sobre as nações, ele já está reinando sobre elas. O Pai deu a Jesus Cristo autoridade no céu e na terra, e é essa autoridade que nos é prometida. É esse poder e essa autoridade faz parte da nossa recompensa. Não podemos trocar as bênçãos que Deus tem para nós pelas mentiras que o mundo prega para a gente. Por muitos momentos, nós somos encantados e ludibriados por poder aquisitivo, poder político, poder de influência social, mas nada disso pode se comparar
com o poder que nós recebemos por sermos testemunhas fiéis de Deus, que aguardam o fim, que guardam, na verdade, até o fim a prática de boas obras, diz o Senhor. Esse trecho dessa carta nos faz lembrar do famoso Salmo 2, no versículo 8 e 9. Um dos salmos messiânicos. Pede-me que eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com a vara de ferro as regerá e as despedaçará como o vaso do oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. A conquista aqui, meus irmãos, não é necessariamente que nós vamos ter literalmente muita propriedade, mas o Senhor nos dará as nações por herança, porque nós alcançaremos essas nações com a pregação do Evangelho. Nós vamos alcançar as nações em toda a terra, aqueles que se acham donos de si, com seus impérios, cheios de si próprios. Chegará um dia que eles entenderão que eles nada têm, precisam do Senhor, e é através dessa pregação do Evangelho que nós alcançaremos as nações. Mas no dia do juízo, no grande e temível dia do Senhor, o ímpio, ele será reduzido a pedaços. E aqui ele fala, com essa expressão é muito contextualizada, com os oleiros que trabalhavam com barro lá de Tiatira. Mas a grande recompensa não para por aí. Ela continua, quando fala que a recompensa de Deus para nós é o próprio Cristo. A estrela da manhã é Jesus. Aqui em Apocalipse 2 e no final de Apocalipse, assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. A gente vê essa referência lá em Apocalipse 22, versículo 16. Mas pastor, eu já tenho a Cristo. Pastor, eu já conheço, como assim eu recebo? Nós vamos receber cada vez mais da parte de Jesus Cristo. Ele se apresenta aqui como a estrela da manhã. A sua majestade, o seu poder, a sua glória, a majestade, o poder, a glória de Cristo são infinitos. Quanto mais conhecemos, mais nos encantamos com a sua grandeza. Glória. C.S. Lewis, o autor de Cristianismo Puro e Simples, Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, Quatro Amores e vários outros livros, livro Milagres, é um livro que faz apologética. Ele, escrevendo as Crônicas de Nárnia, ao final, ali na verdade no contexto da Segunda Guerra, para dar esperança para tantas crianças abatidas com os horrores de uma guerra, ele escreve as Crônicas de Nárnia, e um dos livros dessas crônicas, que inclusive virou filme também, O Príncipe Cáspio, Lúcia, que é uma das 4 filhas de Adão, uma das 4 que saem lá da guerra e vão para Nárnia, ela estava há muito tempo sem ver o grande leão Aslan, e ela começa a vê-lo novamente, mas não conseguia conversar com ele, ter mais relacionamento com ele, até o momento que ela busca mais e que ela encontra Aslan, e eles têm o seguinte diálogo. Aslan disse para ela: foi bom você ter vindo. Ela responde para Aslan: Aslan, como você está grande. É porque você está mais crescida, meu bem, disse ele. E ela responde: e você não? Ele: eu não, mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Quanto mais crescemos em intimidade com o nosso Senhor, Ele será maior, porque Ele é infinito, em glória, em majestade, em poder. Sempre há algo mais relacionamento. Você nunca tem um relacionamento tão íntimo e estreito com Cristo que você não possa aprofundar mais. Espere a recompensa da parte de Deus. Caminhando para terminar, queridos, alguns usos desse texto. Todas as gerações, todas as faixas etárias sofrem pressões no mundo, mas eu não tenho dúvida que as novas gerações, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, enfrentam uma pressão maior, talvez por conta ainda da imaturidade, mas essa pressão no campo intelectual, no campo social, enfim,
Hoje, muitas ideologias são ofertadas que confundem ou querem deturpar uma cosmovisão bíblica na universidade, no mundo aí afora. Feminismo, enfim. Afinal, não tem problema ter relação sexual antes do casamento. Esse negócio de se manter puro é coisa que caducou já. Não tem problema os jovens terem uma ficada, afinal, não vai saber se deu match, se rola ou não, como é que vai namorar? Irmãos, pasmem, isso é conversado até dentro da igreja. Certa feita, exortando e aconselhando um adolescente na época, que estava com essas práticas, meu pai disse que não tem problema, afinal, como é que eu vou saber se eu vou gostar ou não daquela pessoa? Nós somos tentados a nos amoldar ao mundo, servir a Deus e aos patronos das agremiações, servir a Deus, negociar os princípios de Deus e abrir brechas na nossa santidade. Irmãos, não negociem os princípios de Deus. Existem ambientes, quando acaba a aula na faculdade, que nós não devemos ir. Existem ambientes que aqueles que cresceram conosco frequentam, até a nossa família frequenta, que nós não devemos frequentar. Não negociem os princípios de Deus. Se mantenha firme. Eu queria perguntar algo para você também nessa manhã. Quando aquele que tem olhos como de chama de fogo, olha para a sua mente e para o seu coração, é isso que ele fala. Eu olho para todas as nações, saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. O que ele vê na sua mente e no seu coração? Quais são os seus pensamentos? Quais são os seus desejos? Será que você está entregue à cobiça? Será que você está entregue? Seus olhos são impuros. Aquilo que você vê, quando ninguém lhe vê, é impuro. Não negocie os princípios de Deus. Ele está com os olhos em todos os locais. Se renda a Ele, clame por perdão, se arrependa. O texto faz uma chamada ao arrependimento, e Jesus também nos convoca ao arrependimento nesta manhã. Mas em terceiro lugar, eu quero te perguntar uma coisa. Jezabel foi tolerada por muitos crentes da igreja de Tiatira. Quem você tem seguido? Quem você tem curtido, compartilhado? Quais são os canais do YouTube que você está inscrito? Qual tipo de conta você tem dado engajamento? Cuidado com os falsos mestres das redes sociais. Cuidado com o que você lê. Compre os livros da nossa livraria, que a curadoria é bem feita. Cuidado com o que você compra, o que você lê, o que você consome. Eu me assusto com algumas coisas que eu vejo sendo repostadas e o tipo de pregações que são vistas por nós, às vezes. Sabe por quê? A gente assiste, dá credibilidade, porque simplesmente a pessoa fala bem, tem uma voz mansa, existe todo um jogo de luz, a emoção ali, ela toma conta, e a gente acaba assimilando aquilo e tolerando os falsos mestres, as Jezabéis da nossa época. É verdade. E eu queria que você, do fundo do coração, abaixasse sua cabeça, do fundo do meu coração, eu queria que você abaixasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e fizesse uma oração diante de Deus, fazendo uma autoconfrontação, policiando o seu coração. Será que você tem negociado os princípios de Deus? Será que você tem recebido as recompensas do mundo e não está esperando a recompensa de Deus? Irmãos, para ser fiéis entre infiéis, é preciso servir ao Filho de Deus, não negociar os princípios de Deus e esperar a recompensa da parte de Deus. Essa recompensa é Jesus Cristo em sua plenitude para nós. Ore, peça perdão ao Senhor. Pai, estamos diante de Ti com um corar de vergonha, como disse o Teu profeta no Antigo Testamento. Nos faz, Senhor, crentes de uma fé operosa, com relacionamento íntimo diante de Ti. Nos ajuda, Deus, a não negociar a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, com o auxílio do Teu Espírito Santo, a permanecermos fiéis. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá uma graça diária, o Senhor perdoa.
A gente pode, ó Deus, nos achegar ao Senhor, confessar os nossos pecados. Há mais misericórdia no Senhor do que pecado em nós. Se apieda de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.